Oi, lindezas! Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de conteúdo aqui nesse canal maravilhoso do Brasil, né? Hoje eu vou compartilhar, né? Vai ser uma série de vídeos, na verdade, que vai acontecer aqui no canal de maquiagem e as suas décadas, né? E hoje a gente vai fazer uma maquiagem da década de 40. E por que isso, né? Pra gente compartilhar um pouco da história da maquiagem, claro, e vocês aprenderem um pouquinho e começarem a ter percepção de como algumas coisas que a gente usa hoje é inspirada lá no passado. Então hoje a gente vai falar sobre a década de 40, onde a maquiagem, né, onde foi uma década marcada pela guerra, né? E naquela época as mulheres precisavam sair para trabalhar porque os homens estavam, né, na guerra. E por conta disso, tendo a escassez não só de alimento, roupa, né, os tecidos, enfim, também teve a escassez da maquiagem. Então não tinha tanta, né, não tinha tanto recursos assim para elas. Mas, né, nós mulheres, mesmo tendo naquela época que não era tão comum as mulheres, né, saírem para trabalhar, elas queriam se sentir femininas, né, lindas, maravilhosas. Então aí nasceu a tendência de uma pele um pouco mais leve, porque como a maquiagem estava escassa, então base, corretivo naquela época, o máximo que elas usavam era um pó, né? Então eu vou passar aqui um pó no meu rostinho, que elas acabavam utilizando o pó, na maioria dos casos. E assim, foi uma época que, como a gente pode perceber, teve a escassez de várias coisas, as roupas eram mais simples, né? Então, para não chamar tanta atenção para a roupa naquela época, para simplicidade da roupa, o que elas faziam? Elas arrumavam os cabelos de forma mais volumosa. Vocês podem ver que eu tô com um topete assim, ó, dos dois lados. Então, por isso que naquela época, se a gente for buscar referências de fotos daquela década, vocês percebam que os cabelos eram bem volumosos e, claro, tirando sempre da visão, porque como elas tinham que trabalhar, mexer com máquinas, operar as coisas, não podiam estar ali, né, atrapalhando elas no dia a dia. Então, elas prendiam os cabelos, fazendo aquele volume, aqueles cachos, topetes, enfim, pra deixar o rosto livre e ao mesmo tempo não chamar tanta atenção para a roupa, que era muito simples, né? Elas não tinham tantos recursos de tecidos, enfim. E aí, como a escassez da maquiagem estava ali presente, como que elas criavam os looks delas, né? Como que elas conseguiam trazer toda aquela coisa do feminino, aquela delicadeza, mulher presente, mesmo tendo que sair ali para trabalhar naquele mundo, era totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, quais eram os recursos que elas utilizavam? O batom vermelho era um deles, que ganhou muita força, muita presença, porque era até um símbolo de patriotismo entre elas, de usarem o batom vermelho, além do que elas aproveitavam para usar como blush, né, já que não tinha tantos recursos naquela época. E o mais interessante é que foi uma temporada que elas começaram a usar não como concentrado, em outras épocas, que era aquele blush mais marcadinho, mas elas começaram a levar mais para as têmporas. Então você vê aquela coisa do, né, tudo que é pra cima, as linhas pra cima, a gente tem dimensão, força, sensualidade, né, expansão. E o vermelho, a cor, quem já assistiu um outro vídeo meu que eu falo sobre as cores, sabe que o vermelho traz muito isso da mulher, da força, da sensualidade, da mulher presente, da expansão. Então é uma cor muito vibrante e foi muito utilizada nessa época. Além do que foi uma época que, como elas reduziram muito a maquiagem, então era uma pele mais aparente, utilizavam-se rímel, né, naquela época, porém sombras não, porque havia escassez. Então o que elas acabavam utilizando? Muito delineado marrom, em ocasiões especiais, se tivesse um evento ou para noite, enfim. Então eu vou aqui reproduzir, que eu acho que é uma maquiagem muito clássica e que a gente vê nas tendências de hoje. A gente vê o pessoal usando a pele muito mais natural, que é uma das referências dessa década. E a gente vê também o batom vermelho ali presente, o delineado marrom, que agora muita gente tá usando muito marrom na área dos olhos. Então a gente consegue ver essa presença e de onde vem essas referências, né? Elas vêm do passado. Então
É muito legal a gente saber um pouco dessa história. E assim, gente, eu não sou nenhuma especialista, historiadora, enfim. Eu só sou um pouco curiosa e quero compartilhar um pouco do que eu sei, um pouquinho, né, o mínimo do que eu sei aqui com vocês. Então, eu vou pegar aqui um pincel quadradinho, assim, ó, bem achatadinho, porque eu não tenho lápis marrom. Porém, eu vou utilizar uma pastinha que eu tenho aqui pra fazer esse delineado marrom. E o delineado não é o delineado que a gente tá acostumado hoje em dia a fazer, que é aquele delineado gatinho, não. Era só um risco marrom, bem rente aos cílios. Que era utilizado naquela época, então uma maquiagem muito clássica, linda. Que deixava o olhar marcante pra época. Vocês podem utilizar bastante máscara de cílios. Gente, é uma maquiagem muito simples, muito fácil. Mas é mais em questão de compartilhar a história com vocês, né? De como foi uma década muito marcada, muito tensa, principalmente para as mulheres. Olha nós aí, na força de novo, né? Mostrando que a força feminina, ela vem tanto para ajudar, auxiliar e passaram por momentos difíceis e as mulheres tiveram que o quê, né? Naquela época, imagina, década de 40. Lá vai as mulheres ajudar, né, com a economia, porque os homens estavam em guerra, não tinham quem fosse trabalhar, então fomos as mulheres à luta, né, para ajudar a gerar a economia. E o mais legal que, assim, lendo sobre essa história na década de 40 sobre a maquiagem, é que mais uma vez a gente vê não só a presença do feminino, né, ajudando, auxiliando, resgatando, dando base, né, pra estrutura, mas a gente vê que naquela época, conforme a guerra, a única coisa que eles tinham para distração e para se inspirar e para viver era a arte, né? Então era com isso que eles se distraíam, era com isso que elas se inspiravam, e é uma das referências até inclusive em relação à maquiagem, porque era ali que elas se inspiravam, no cinema, nas novelas, enfim, no que elas tinham ali na época de referência. E vou passar aqui o batom vermelho, e da mesma forma eu vou utilizar o batom vermelho pra aplicar o blush como elas faziam na época. Então eu vou pegar um pouquinho aqui com o pincel. Ó, eu vou utilizar esse batom vermelho aqui. Esse é o Rouge à Levers. Nem sei se essa é a cor que fala, mas é da Smashbox. Eu vou dar umas batidinhas aqui nele pra gente aplicar da forma que elas aplicavam naquela época, levando para as têmporas. Se ficar muito marcado, vocês podem utilizar uma esponjinha que vai ajudar na aplicação. E vejam que são pouquíssimos produtos, né? Era pó, basicamente, um risquinho nos olhos, que é o delineado que a gente conhece hoje, o marrom, rímel, e o blush, na verdade, que era o batom que elas utilizavam como blush na época. Então, assim, pra você ver que é a mulher sempre inventando recursos e nunca perdendo a feminilidade, né? Essa coisa da mulher mesmo, que eu acho incrível. Eu acho que esse lance de a gente se arrumar, de valorizar e usar produtos, né? Ele vai muito além do que
só futilidade, ou só beleza, se arrumar, enfim. Eu acho que é muito mais que isso, mas é destacar esse nosso feminino. E aí eu vou utilizar nos lábios. Você vê que é uma coisa muito simples, mas que eu acho o máximo. Eu não sei se vocês sabiam disso, né, sobre a maquiagem nessa década, mas é uma das coisas incríveis. Eu sou apaixonada, né? Quando eu tenho maquiagem, minha filha, tá aí uma paixão. Pronto, pra vocês verem, olha só como uma coisinha muito básica, muito simples. E a forma de quantidade de aplicação de produto. Veja se eu não tô parecendo com uma daquelas mulheres da década de 40. Amei, gente, olha isso, muito fofo. Sim, mantém, né, aquela delicadeza da mulher, mas vocês podem ver que a presença por conta do vermelho traz aquela força, né, que tem no feminino. Então é muito incrível saber disso e de como que elas conseguiram, mesmo no meio de tanto caos, ainda manter, né, aquela delicadeza, a beleza da mulher, se sentirem bem no meio de um caos. E aí nasce a tendência de pele natural, batomzinho vermelho e pouca maquiagem, né? Que agora a gente tá numa era que as mulheres estão querendo utilizar menos produtos, menos etapas. Então a gente pode ver que lá naquela década elas também tiveram que usar esse tipo de recurso, claro que por necessidade, mas criaram uma tendência maravilhosa, sofisticada e super clássica. Então fica de inspiração aí pra vocês. Se vocês chegarem a reproduzir este look na sua casa, não esqueça de me marcar nas redes sociais pra conferir. E claro, deixe seu comentário aqui nesse vídeo e o seu joinha pra me ajudar e me incentivar a produzir cada vez mais conteúdos aqui pra este canal. Então, um super beijo e até!